Vou só mandar mais um alô aqui nos grupos da galera para dar uma avisada. E a gente já começa a discutir. Acho que não tem muito o que fazer por enquanto. Boa noite de novo para quem chegou depois aí. Eu não vi mais quem chegou. Chegou o Shida, chegou a Denise, Marina, Passador. Saudades, professores, faz tempo que eu não vejo ninguém. Fala a verdade, tá com saudade de todos, de quem você gostava, de quem você não gostava, né? Eu falei que a gente tá com saudade. É nada, tô mentira, tá dando graças a Deus. Acho que não estão, não, porque até os meus falam assim, eu quero voltar para a escola, eu não vou mais reclamar de acordar às 6 horas. Ai, que dó. Deixa eu avisar aqui o pessoal. Pessoal. Aí dá 2 dias de pegar o ônibus ali, né? Quando já começa de novo a reclamar. Oi, Denise. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Olá. Mexendo aqui com o pessoal. A Pri do Nai também chegou. Chegou? Chegou. Oi, Pri. Olá. Que legal. Cheguei, tô aqui. Olá, chegou pessoal. Chegando. Primeira vez que eu vejo você, Lucas, você tá sempre com aquele seu câmera desligada. Não, então você me via antes e hoje eu estou fantasiada. É assim que funciona. Deixa eu pegar aqui. É que hoje eu pentei o cabelo. Tomou banho, passou perfume. Não posso. Eu fiquei, né, com sequela de respiração, fico com muita alergia com perfume. Mas você melhorou agora, né? Melhor. Fiquei um pouquinho sequelada, mas... eu tenho um amigo que tem clínica, ele está fazendo reabilitação respiratória de algumas pessoas que tiveram. Eu tô falando com uma amiga minha aqui, ela falou que tá na transmissão, então o pessoal já deve estar... Tá ouvindo o nosso papo já, então? Então, todo mundo aí ouvindo a gente falar as coisas. Então, beleza, acho que não tem muito que demorar mais também, né, já passamos 5 minutos. Não, mas acho que a gente pode começar, né, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre tudo que está rolando aí. Alguém quer dar uma palavra inicial, conversar, dar um alô para os alunos aí que estão acompanhando a gente? Se você quiser que eu faça uma introdução bem breve, né? Porque a gente conversou com o CAC ontem, mas tinha pouquíssimos. Posso falar bem breve para que a gente gaste mais tempo aí com as dúvidas do pessoal mesmo, né? Pode ser. Pode? Eu também, depois da Rejane, se eu puder dar um alô pro pessoal também, eu agradeço. Agradeço as duas por falarem aí, porque eu tenho vergonha. Obrigado. Bom, boa noite a todos, todas. A gente está completando aí 2 meses, né, de suspensão das atividades presenciais. Durante esse período, a gente trabalhou intensamente, apesar das atividades presenciais, de os Cs estarem suspensas, né, todos os professores, a direção, câmaras, estão tendo um intenso trabalho de discussão para a gente tentar encontrar qual que é o melhor mecanismo para que a gente consiga dar conta das demandas da universidade. Acho que o que tem de novo nessa história toda é que quando a gente suspendeu as aulas há 2 meses atrás, as mais pessimistas das projeções diziam que em setembro a gente retornaria à normalidade, né? E hoje esse cenário ele é bem diferente das previsões desses 2 meses atrás. Sabe-se que as atividades presenciais nas universidades, nos colégios, dificilmente retornem na forma que eram por esse ano, né? Tem até alguns estudos que apontam que ainda em 2021, se a gente não tiver vacina, tratamento, se a população não tiver imunizada aí na faixa dos 70%, ainda teremos situações de liberação, isolamento social. Então, assim, a perspectiva para a educação
no que a gente conhecia como normalidade, as grandes salas, as grandes circulações, ela vai ter bastante prejuízo, vamos dizer assim, desse ano. Então, tendo isso na perspectiva um pouco mais real, a gente precisa intensificar as nossas formas e habilidades de pensar numa solução. Tudo que a gente vem pensando é no sentido de não deixar nenhum aluno para trás. A gente sabe de todas, falar que sabe de todas é complicado, né? Mas a PRAE tentou mapear as dificuldades, tanto de acesso, como de saúde, como econômica. A Câmara também tem feito o acompanhamento das questões pedagógicas, dessa mudança da modalidade de ensino. Então, o que a gente conversou bastante com o CAC ontem, para que eu não me alongue demais, é que nesse momento a gente precisa de uma união, a gente precisa de diálogo para que a gente encontre aí uma saída, que a gente seja propositivo, apontando possíveis soluções, para que a gente possa garantir o direito de todos os alunos e que nenhum aluno seja prejudicado, né? Eu acho que, pelo menos assim, de todas as reuniões que a gente tem tido, a gente tem a opção de não fazer nada, que seria um prejuízo enorme, ou de tentar uma saída que, com certeza, não vai ser a ideal, no sentido de que tudo transcorra perfeitamente, mas esses diálogos, esse processo, ainda que algum julgue lento, moroso, é no sentido que a gente possa parar as arestas e fazer algo bastante proveitoso para que o processo de ensino e aprendizagem ele não pare. Então, a gente precisa repensar o modelo semipresencial, um modelo com menos os Cs, teóricas, a gente precisa repensar. Então, é tudo isso que está sendo posto nesses 2 meses de discussão, né? Algumas questões já foram bastante levantadas, né? Mas agora, nesse momento, a gente precisa ser propositivo para que a gente consiga avançar, tendo em vista que a perspectiva de retorno para 2020, na situação presencial, de todo mundo em sala, ela é praticamente nula. Então, não vou me alongar mais, eu vou me colocar aqui à disposição para debates, questionamentos, acho que isso era uma das mensagens principais no processo. Até ontem eu esqueci de dizer, a última coisinha, esse processo é novo, né, para todo mundo, inclusive para os docentes. Então, a gente está num processo aí de constante reaprender. A PRAE também está disponibilizando, a Prograde disponibilizando até alguns cursos para os professores se aprimorarem algumas ferramentas e algumas formas, tanto de ministrar o conteúdo, como novas formas de avaliação, não só aquela convencional através de prova, né, na tentativa aí de avaliar mais o processo do ensino do que pontualmente a questão final. Então, a gente está junto nesse barco, né? É novidade para os alunos, mas também é novidade para os docentes. A gente sabe que não é o que a gente queria, porque se fosse o que a gente queria, a gente estaria matriculado em ensino EAD, seríamos professores de EAD, e não é essa a nossa realidade. A gente gosta do presencial, a gente gosta do convívio. Então, como eu disse, por melhor que venha a ser esse período, perdas são inevitáveis, né? Dizendo de cara aí da troca e do nosso convívio social, que muito auxilia no processo de aprendizagem. Nada melhor que poder tirar uma dúvida com um colega, mas eu acho que a gente tem que aproveitar desse momento, usufruir de novas ferramentas na tentativa de ganho. Inclusive, né, para que essa aproximação social, para aqueles que têm um pouco mais de condição, até os próprios meetings que os alunos podem criar para fazer grupos de estudos, discussões, até uma questão bem particular que eu vivenciei, que eu nem sabia que era possível. Meu filho aprendeu junto com os amigos, através do meeting, projetar um filme para que eles possam socializar e assistir ao mesmo tempo.
Claro que eu estou falando aqui de uma situação para aqueles que têm acesso, mas a gente não está deixando de lado os que não têm, né? A praia está trabalhando aí intensamente para a gente, dentro de um possível, conseguir esse acesso para os alunos. Então, vou parar por aqui, porque senão eu não paro de falar, deixar a Luciana, né, que era a próxima inscrita, e daí a gente dá continuidade. Obrigado pelo convite, para que a gente possa estar junto discutindo. Luciana? Não, primeiro, agradecer essa oportunidade, né? Acho que estava fazendo falta mesmo a gente realizar uma live dessa forma. Eu não sei quantos que estão nos assistindo aí, né, no link, mas eu espero que seja bastante, que isso fique gravado e também seja difundido entre os estudantes. A razão de ser da universidade é esse encontro entre, né, nós, corpo docente, os técnicos, os servidores todos de educação e os estudantes. A gente está num momento aí que só alguns que já há um tempo pesquisam mudança do clima dizia que a gente poderia enfrentar, mas que parecia surreal, parecia que era um filme, né? Mas que se tornou realidade em pouco tempo, alterou bastante a nossa forma de conviver, de se relacionar, de viver, e nos trouxe assim a urgência. E aí eu faço também assim um apelo, né? E uma palavra assim de chamado para todos os estudantes, especialmente esses que adentraram a universidade em 2020, né, os nossos calouros, que já pegaram um Enem complicado, né, que aí começaram as aulas, estavam entusiasmados, e de repente também foram interceptados aí com essa situação bastante complexa, né. É que vocês se entendam, assim, como essa nova geração, que é uma geração imersa em desafios diferenciados, imersa em grandes desafios, sim, no contexto de insegurança, de incerteza, mas também num contexto de crise que traz a vocês, né, um poder político também de transformação e de enfrentamento. Então, nada será como antes, e isso pode, de muitas formas, ser muito bom, né? É óbvio que a juventude de vocês, né, que vocês vão vivenciar aí, vem já com um legado diferente do meu, né? A gente pegava algumas estabilidades maiores, isso não parece que vai ser recorrente. Então, acho que é nesse processo todo que a gente está coletivo, vivenciando essa coisa estranha, né? A gente pode e deve aprender muito, lidar com essas inseguranças, ter um certo desapego, né? Levar, enxergar as coisas com uma certa leveza também, né? Para poder enfrentar esses desafios. Mas, sobretudo, quem entra e quem está no Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp de São José dos Campos, também tem alguns comprometimentos. Um deles é exatamente com os discursos da ciência e tecnologia, que para nós, assim, né, que já estamos lidando com CTS, é bastante confortável dizer, a ciência tem controvérsias, a ciência tem imprecisões, mas a ciência lida, né, de uma forma também com os discursos que nos faz refletir, pensar, tornar essas hipóteses, para a gente não cair, né, nesse falseamento, nessa mentirada que está por aí e que tem comprometido muito o fazer científico e a construção, né, de políticas públicas para enfrentamento do que a gente está vendo. Então, a geração de vocês tem esse privilégio de estar, a vaga de vocês está garantida, né, para vocês construírem esse legado que também vocês estão aí trazendo, que é de defender a universidade pública gratuita num momento delicadíssimo dela. A gente sabe que esse processo, tanto na educação básica quanto no ensino superior do Brasil, de ampliar o acesso, no caso da educação básica, a universalização do ensino, da educação, é extremamente recente no Brasil. Você pega e se deu assim nos anos 90, isso é muito tardio, até em relação à América Latina, né? Então, acho que a gente não pode perder de vista esse contexto maior e tudo que representa a gente lidar com essa pandemia e se colocar também
nesse sentido de defesa, né, da ciência e tecnologia, mas uma ciência e tecnologia com inclusão social, que enfrente nossos problemas sociais, que não tenha só esse sentido, né, de acumulação de capital ou de individualismo. Então, isso tudo está sendo colocado à mostra. Eu acho que, a despeito da gente estar ou não em sala de aula, esse é o grande aprendizado social do momento, e a geração de vocês tem tudo a contribuir. Eu acho que vocês estão vendo, né, como que a forma de lidar com a economia, os entrelaços que a gente tem de lidar com a ciência e tecnologia estão afetando também a vida social. Então, esse é um aprendizado que a gente tem que trazer para reflexão, e também a questão, né, de como esse acesso à universidade trouxe, né, grandes avanços para a população, principalmente a que historicamente é excluída desse processo do ensino superior no Brasil, como era da educação básica, e é algo que a gente não pode abrir mão, né? Não é um problema essa inserção hoje, ela foi uma conquista social. Isso a gente não pode abrir mão por nada. Esse é o mais importante, esse é o legado mais importante. Se hoje a gente tem uma universidade pública como a Unifesp, que ela eu gosto de dizer, repetir, né? Ela é jovem, ela é predominantemente feminina, ela é negra e ela é periférica, e as estatísticas mostram isso. Isso não é um problema, né? Mas isso é o que nós somos, e essa é uma conquista social de anos, e que sim, a gente também não pode perder de vista. Não tenho a menor dúvida, estou falando aqui como professora da área, né, já que eu vou exercer a minha bipolaridade, que é a parte da gestão, em que eu apresento também outras decisões que são coletivas, a despeito do que eu penso, ou às vezes em consonância do que eu penso também, porque é um processo de construção democrática, e a gente tem que ouvir as diferenças e agir nelas, né, isso que é o rico. Agora, é importantíssimo a gente não perder de vista que esse processo de incentivo à EAD, a gente tem que sempre ver com muito cuidado, sim, com muito cuidado, porque eles podem ter, se a gente não tiver esse cuidado, desdobramentos políticos, pedagógicos, num espaço-tempo, né, de médio, né, longo prazo, bastante importantes, decisivos e complexos também para essas conquistas que foram assim, resultantes de muita luta social no Brasil, de mais de séculos, né? Para vocês terem uma ideia, a gente que faz CTS aí sabe que essa briga pela universidade pública, né, no Brasil, ela vem de muito tempo, né? Desde o descobrimento, a gente estava querendo que existisse e não acontecia, né? Então, a gente está em 2020, a gente tem legados a defender, e um dos grandes princípios é a da universidade pública, né, gratuita e extremamente includente. Então, eu queria agradecer a iniciativa do CAAC, eu sei que não é fácil, não está sendo fácil para nenhum de nós, mas mantenham-se unidos também, estudantes. Vocês são estudantes da Unifesp, os calouros já são estudantes da Unifesp. Procurem, então, o site, nós tem como vocês encontrar as instâncias, o NAI, a DAI, os próprios colegas, os professores, entrem em contato conosco também, né, falem uns com os outros, e não percam esse sentido de pertencimento, né, não é porque vocês ainda não deram continuidade ao semestre, que vai acontecer de um jeito ou de outro, né, mas vocês são a Unifesp, e já devem se debruçar, então, nesse aprendizado, né, nessa aventura também, de fazer parte de um processo aí de defesa da universidade pública, né, brasileira, ainda mais um contexto tão complexo e difícil que a gente está vivenciando hoje, tá? Então, força para todos nós, muito diálogo, né, acho que outro exercício de aprendizagem fundamental que vai para além da sala de aula é essa convivência empática, né, em que você também abre mão do seu lado do egoísmo, do individualismo, para ver até que ponto, né, você também não é afetado por aquilo que acontece com seus colegas. E antes de mais nada, a suspensão de aula, que é o fato que nós estamos vivendo, nós estamos em suspensão de aula por tempo indeterminado, com uma série de atividades rodando, nós não estamos parados, tem um monte de coisa acontecendo, ela também tem um sentido fundamental. Nós estamos sinalizando o tempo todo que, para nós, o mais importante é a vida, né? E a vida, ela tem que ser mantida. Não é porque a gente está aqui, todo mundo vai morrer um dia, né?
que a gente não tem que valorizar esse tempo que a gente está aqui e usar da melhor forma também como um processo de aprendizagem social. Então, guardem, fiquem em casa, fiquem em isolamento, quando for emitir alguma opinião, tentem buscar as informações melhores possíveis, não caiam nesses fake news, não desanimem diante desses desafios, né, e saibam que a gente está junto nessa caminhada aí, que não é fácil, ela é histórica, não é fácil, mas que cada um de vocês é super importante para o que vai ser da educação superior no Brasil, a educação pública daqui por diante. Obrigada, Caque. Obrigado, Lúcia. Podemos partir para as perguntas, então, pessoal? Bom, então, eu acho que é melhor mesmo. Não, então, eu estava olhei aqui por cima, nós tivemos várias perguntas, a gente vai entrar em algumas mais detalhadamente, mas compilando várias, né, porque tivemos várias iguais, a principal dúvida dos alunos foi questão de prazos de integralização, prazos para entregar horas complementares, prazos para as pessoas que estavam para se formar. Como que a universidade está vendo, está estudando resolver esse problema? Fique à vontade, quem se sentir confortável. Posso começar? Primeira questão, fato, o que nós temos? Estamos em suspensão do calendário acadêmico por tempo indeterminado, certo? Diante disso, a gente está, né, num processo de fluxo contínuo, a secretaria, todas as instâncias, os técnicos estão trabalhando em home office, então também estão recebendo documentos, né? Mas as atividades complementares, todos esses documentos, eles tiveram um prazo prorrogado, tá? Não tem nada que vai ser vetado depois também para entrega. Então, a gente vai seguir o novo calendário que vai se estabelecer a partir do momento em que acabar a suspensão por tempo indeterminado. Felipe, talvez tenha uma dúvida de alguns alunos que possam estar concluindo, né? Por exemplo, talvez tenham alunos que só estavam faltando estágio, ou só estava faltando TCC, estava cursando poucas disciplinas agora no final. Quem estava só com TCC ou quem estava só com estágio, essas duas atividades, elas não foram suspensas, né? O estágio foi dado todo um cuidado, uma orientação para que os alunos, na medida do possível, pudessem fazer essas atividades em home office. O DAI está acompanhando essas atividades, né, sabe, tem um mapa de onde os nossos alunos estão, e o TCC, aqueles que estavam em fase final de escrita, ou que é mais teórico, de alguma forma ele está podendo andar. O que se está em discussão, e ainda não é totalmente certo, é que se esses alunos que conseguirem integralizar o curso, como que ficaria a situação deles? Talvez, quando o calendário retorne, eles possam, aí eu estou falando sem tanta certeza, se alguém conseguir me ajudar, pedir uma colação de grau, não aquela convencional, esqueci o nome daquela que a gente faz separado, mas a gente precisa que esse calendário volte, que daí ele já vai ter concluído e ele poderia concluir. Então, acho que essa pergunta que vocês fizerem tem dois viés. Aqueles que estão parados vão ter o seu tempo prolongado, né, sem prejuízo, e aqueles, isso, Tiene me ajudou, colação extraordinária, e aqueles que, porventura, tenham conseguido concluir essas atividades, poderão, eu acredito que pedir uma colação extraordinária, porque, de certa forma, também é importante que esses que estejam prontos para ingressar no mercado de trabalho, eles possam ingressar, né? Eu acho que a grande maioria dos nossos profissionais, eles vão ser muito bem-vindos para ajudar a resolver problemas, né? Aí, vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, o pessoal da engenharia biomédica está sendo requerido nos hospitais para atuar, né, na parte de manutenção, calibração, novos equipamentos, pessoal da computação. Então, assim, são profissionais que, se puderem estar no mercado, vão ajudar bastante. Então, acho que poderão pedir uma colação extraordinária, quando o calendário retornar.
Pode sim, professor. Pode falar. Boa noite para todos, né? Em relação a atividades complementares, estágio, aproveitamento, né? Na verdade, assim, tinha prazo, essas coisas, e com cancelamento, na verdade, não tem mais uma data limite, né? Mas, assim, a secretaria está recebendo, né? Tudo digitalizado, pode enviar, as coordenações estão olhando. Em relação ao estágio, a mesma coisa, né? O DAI e as coordenações têm acompanhado estágios, né? A gente tem analisado novos pedidos de estágio, né? Tem deferido, e ao mesmo tempo a gente tem acompanhado, né? Tem questionado os alunos, né? Como está sendo estágio, a maioria tem feito home office. Então, assim, em relação aos prazos que tem perguntado, com cancelamento, com a suspensão do calendário, desculpa, né? Os prazos, quer dizer, não existe mais um prazo limite, né? Só quando retornar às aulas, aí que a gente vai definir um prazo. Enquanto isso, né, quem quiser validar atividades complementares, por exemplo, pode submeter online. Quem quiser fazer aproveitamento, pode submeter online para a secretaria. A secretaria tem encaminhado, a gente tem trabalhado tudo remotamente. Então, as coisas estão caminhando. Então, assim, não existe um prazo limite. Só vai ter quando voltar às aulas, tá? Enquanto isso, os alunos podem pedir instruções para a secretaria, como submete, e encaminhar as coisas. A gente tem analisado, a gente tem recebido alguns e a gente está analisando. Tá? Até, né, para complementar, acho que é importante, assim, os estudantes que estão vindo, que já estão nesse processo, se eles puderem mandar, né, porque isso agiliza e quando retomar as atividades, não sobrecarrega a secretaria também, os coordenadores que vão estar também tomando, né, outras decisões, participando de outras reuniões. E isso pode ser computado, então, né, no histórico. É importante, então, quem que já está, mas sem pressa, porque quem não tem também sabe que esse prazo vai ser prorrogado. E no caso dos estágios, ficar muito atento às orientações na página da DAI, né? E quem também precisa fazer a sua renovação, seguir toda a tramitação que tem também, né? De renovação. Então, isso está sendo feito normalmente de forma remota. Beleza. Uma dúvida também que tem muito estudante aqui, a gente está vendo, tem no Facebook também do Pergunta Sim, etc., sobre o semestre em si. Tá rolando bastante dúvida sobre cancelamento, possibilidade de cancelar semestre, não cancelar semestre, e se por um acaso cancelar o semestre, cancela o ano, se não cancelar o ano, no semestre que vem, que tipo de matéria que entra, tem bastante gente meio que preocupado com esse ponto também, eles são meio que, né, se planejam de um jeito, porque a gente sabe que tem matéria que só é ofertada em semestre par, tem matéria que só é ofertada em semestre ímpar. Então, eles planejaram de um jeito e agora eles não têm noção de como que vai rolar assim daqui para frente. Eu vou contribuir um pouco, depois a Luciana pode complementar, pode ser assim, Lu? Essa é a principal pergunta. Na verdade, ninguém tem uma resposta para ela, né? Se nada for feito, o semestre vai ser cancelado e como retorna, a gente retorna no semestre, porque o semestre acadêmico não quer dizer o semestre de calendário social. Não é porque a gente vai estar no segundo semestre que a gente estaria no segundo semestre acadêmico. Então, caso ocorra um cancelamento, quando a gente retorna da onde a gente parou. A gente não vai pular para o outro semestre. Então, acho que isso é fato. A tentativa de se ter alguma atividade é que a gente não precise cancelar o semestre. Agora, que a gente vai ter uma administração diferente do que a gente tinha de semestre, isso é fato. Porque o tempo de calendário suspenso é um tempo de dias que vão ter que ser repostos. O que a gente vai fazer daqui para frente são atividades emergenciais, remotas. Disciplinas práticas não entram nessa modalidade. Então, de qualquer forma, dependente do que for definido daqui para frente,
disciplinas vão ficar sem ser feitas e precisarão fazer. Então, toda essa administração de disciplinas, de como isso vai acontecer, é o que a gente vai partir a partir, acho que, dos próximos CG e Consul, onde a gente tem uma definição maior de que caminho que a gente vai tomar, né? Eu acho que se nada for feito, o cancelamento, ele é o que vai acontecer, não tem outra coisa. Se alguma coisa for feita, pode ser que a gente consiga avançar meio semestre, algumas dos Cs. No nosso caso, como a gente tem muitas disciplinas eletivas, né, fora o pessoal que acabou de ingressar, os calouros, que são as disciplinas obrigatórias, a gente até tem uma questão aí de um pouco mais fácil de montar, porque vocês que montam as disciplinas, só que tem a questão do pré-requisito, né, que muitas vezes trava esse processo. Então, dependendo de como isso caminhar, talvez até algumas questões de pré-requisitos, sequências de disciplinas vão precisar ser repensadas. Se a gente fala que a gente não tem esse ano atividade presencial, nenhuma disciplina prática vai acontecer. Se o ano que vem a gente volta, e com menos alunos por turma, vamos ter que ter mais turmas para que as práticas possam acontecer. E daí tudo isso pode impactar no avanço dos alunos. Então, isso vai ser uma orquestra sinfônica que vai ter que ser muito bem regida para a gente encaixar as peças num quebra-cabeça aí de 1000 peças, né? Porque tudo isso vai ter que ser pensado. Se a gente tiver uma disciplina prática, estou falando sem conhecimento, que trave uma sequência aí de disciplinas, de repente, não vai ter como o aluno avançar. Então, em alguns casos, eles vão ter que ser repensados. Não sei se eu respondi, porque é uma questão que acho que ninguém tem a resposta exata, porque a gente não sabe, mas o que a gente sabe é isso. Se nada for feito, semestre cancelado. Se a gente conseguir avançar, teremos que ver o que a gente avançou e como que a gente vai organizar a sequência que vem aí pela frente. Só fazer um complemento da Regiane. A gente ouve muito falando sobre como o Covid mudou o mundo, né? Como a vida que a gente conhecia não vai ter mais, e aí, para juntar com as perguntas dos alunos, a gente vai também reformular a forma que a gente organizou o nosso semestre, né? Não vai continuar tudo a mesma coisa, porque o mundo já não é o mesmo. Então, para os alunos tranquilizarem que a gente está pensando sobre como vamos tratar cada problema. Exatamente, talvez até o tempo de integralização dos cursos para os alunos que estão nesse período, ele tenha que ser mudado, ainda para aquele aluno que tenha conseguido acompanhar plenamente. Então, acho que essas questões mais de ordem prática, elas vão ter que ser todas consideradas para que todo aluno permaneça com os seus direitos, né? Porque até aqueles alunos que têm condição, vocês presencialmente, às vezes tem aluno que fazia 10 disciplinas, não vai ter como acompanhar, quer dizer, não vai ter, é uma palavra muito forte, mas talvez para acompanhar de outra forma, tenha que ser um número menor de disciplinas. Então, tudo isso vai impactar aí no tempo de integralização, na orquestragem que se fazia, de fazer as tais trajetórias, as turmas que vão ter que ser reduzidas, a quantidade de professores que vão, de horas-aulas para que atendam o maior número de turmas. Então, essas questões, que a gente até comentou um pouco, vão ter que ser revistas, né? E ela impacta diretamente aí no prazo de integralização, que com certeza vai ter que ser repensado. Para vocês terem uma ideia, assim, acho que é importante para ressaltar, talvez os estudantes também terem uma noção, assim, né, mais geral. Primeiro, no nosso primeiro semestre de 2020, ele estava rodando presencialmente, o que foi suspenso, eram 231 turmas, né, aí divididas entre as UCs, então, e entre o período matutino, vespertino e noturno. Oficialmente, o que a gente tem, assim, quando foi aprovado o nosso calendário acadêmico, esse que foi suspenso, o primeiro semestre ele tem um total de 101 dias letivos. É isso que é colocado lá. Então, quando a gente parou
lá em março, né? O que aconteceu? A gente suspendeu ali naquele momento e começou a contar essa suspensão desde o dia 16 de março. E o nosso semestre, no calendário, começava dia 2 de março e terminaria em 10 de julho de 2020. A gente já sabe, né, que por conta dessa suspensão e por ter impactado até o dia 31 de maio, nós não teremos nenhuma mudança, né, na decisão de suspensão por tempo indeterminado. Então, com isso, a gente já impactou esse primeiro semestre, né, essa parada aí, com 60 dias, certo? Isso seria tranquila, dava para repor dentro do segundo semestre, avançando um pouco o ano de 2021. Então, o calendário de 2020 entraria dentro do 2021. Esse é um cenário, né, que a gente estava vislumbrando caso voltasse presencialmente. No entanto, né, por N motivos aí, a gente já consegue perceber, como a professora Regiane falou, que a gente está com praticamente, né, com uma possibilidade aí muito grande, mais de 90%, a gente não conseguir retornar até setembro, certo? Então, isso impacta bastante esse modo convencional que se fazia na época de greve ou outras coisas, né, de reposição do calendário. Mas o que nós temos hoje que dá para a gente lidar? A gente deveria ter mais coisas, mas por enquanto a gente tem algumas resoluções, algumas portarias do MEC, né, e a gente tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, que ele faz com que a gente possa lidar de uma maneira diferenciada com esses dias. Então, ele nos dá a possibilidade de não obrigatoriedade de repor esses 101, no caso, 203 dias letivos que a gente tem no nosso calendário. Então, a gente poderia diminuir os dias letivos e condensar isso, aumentando, né, o número de hora-aula. O que a gente não pode fazer é não cumprir a hora-aula. Por outro lado, né, isso que é o que a gente tem que tomar mais cuidado, é para não sobrecarregar o estudante, porque você pode ter uma intensificação de conteúdo e de carga horária, certo? Então, por enquanto, essa a nossa preocupação. Eu comuniquei à direção que a gente está fazendo um diagnóstico bem, né, depois desses levantamentos todos que foram feitos pela PRAE, pela Prograde, pela Câmara de Graduação, nós estamos fazendo um diagnóstico, né, para que a gente possa ser mais propositivo diante dos cenários que a gente tem. Porque o que acontece? Se a gente ofertar também as ADEs, individuais, que essas atividades remotas, elas foram permitidas para serem feitas por lei, também pela portaria do MEC, somente para as disciplinas teóricas, certo? E que foram comunicadas ao MEC, e algumas que a gente conseguiu fazer na área de computação, que tem um misto de teóricas e práticas. Isso faz com que quase 9% das nossas turmas não consigam ter aulas, né, porque elas são práticas, de laboratório, com experimento, então elas não poderiam entrar nesse preceito. Ao mesmo tempo, não teve uma obrigatoriedade, como em algumas, né, instituições aí particulares, do professor aderir a esse tipo de modalidade. Então, a gente teve uma adesão às atividades remotas de uns 48%, agora eu não lembro de cabeça, mas depois eu vou divulgar, mas 48% dos docentes. Então, de todo modo, o que a gente sabe? Que com atividade remota ou sem atividade remota, a gente não vai conseguir, não conseguiria, né, repor todo esse calendário no tempo hábil remotamente, certo? Então, nosso curso, todos os nossos 7 cursos que rodam, eles não conseguiriam ser feitos à distância totalmente. Esse é um fato. Então, agora, com essa nova normatização do Conselho Nacional de Educação, a gente pode propor algumas alterações, né? Eu tenho pensado nisso, quero ouvir os outros colegas, os outros docentes, não vou ficar colocando aqui algumas ideias para não ficar borbulhando, mas, assim, é possível a gente fazer alguns arranjos
e tentar resolver isso, porque a gente tem que trabalhar com os fatos. O fato, primeiro, é que a gente está em suspensão por tempo indeterminado. O outro fato é que teve um levantamento feito pela Câmara de Graduação, aprovado com as comissões de curso, com a Câmara, com a direção, com a congregação, de que, se as instâncias superiores da Unifesp aprovarem essas atividades domiciliares emergenciais, o ICT vai aderir, né? Então, a forma como vai aderir é que vai ser negociada. Por enquanto, é isso que a gente tem de decisão. E a gente tem de decisão também, por enquanto, que os calouros não teriam, né, essas unidades à distância também. Isso é uma realidade. Agora, é claro que, dependendo do cenário, do agravamento, a gente pode rever essas posições, e agora, com esse novo parecer, que ainda vai ser homologado pelas instâncias competentes, né, mas que já foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação, a gente tem como mexer também nessas decisões e alterar algumas coisas para a gente viabilizar, né? Acho que também ver os grupos mais de risco, um dos grupos também de risco aí, eu coloco os dois extremos, né? Os calouros, que podem se sentir não pertencendo à universidade, e aqueles que estão quase formando, né? Está faltando uma unidade curricular e tal, e que também precisariam de um rearranjo aí nas nossas matrizes para poder continuar. Não é nada trivial, não é fácil, mas a gente está se debruçando aí nisso. De qualquer maneira, a gente pede também a compreensão e a participação dos estudantes para que sejam propositivos, né? Para que coloquem essas situações e para que a gente consiga tomar as decisões que não afetem, né, essa nossa premissa essencial de não ser uma educação excludente, certo? Beleza, Luciana. Obrigado pelos comentários aí. Mais alguém quer fazer um comentário em cima do que a Luciana estava falando? Acho que não, né? Então, a gente estava em reunião ontem, né? Discutimos bastante tudo que estava acontecendo. Eu ouvi bastante. A gente tem que tem que propor, a gente tem que falar sobre, mas é que justamente, né? Muitos dos estudantes mal sabiam onde estavam, o que estava acontecendo, então era meio complicado propor alguma coisa no meio de tudo isso, né? Mas então, no meio disso tudo, a gente avaliou todos aqueles dados que foram levantados pela Prograde, pela Praia, não sei quem levantou direito. A gente viu, né, que tem muito estudante que está disposto, tem condição de estar participando disso. A gente também viu que tem muitos estudante que não tem condição, não tem ambiente, não tem saúde para participar disso tudo. A gente sabe que no meio de um pico de pandemia, tudo isso piora, principalmente, né, a parte da saúde mental. Né? Na época, por exemplo, eu conheço várias pessoas que na época responderam uma coisa, mas que hoje em dia já é outra coisa, porque o estresse da quarentena, a pandemia, tudo que aconteceu, hoje em dia, né, pelo menos ao meu ver, assim, é outro cenário já. Então, fica meio que no ar, assim, algumas coisas, né? Então, a gente estava vendo as atividades à distância vindo, mais ou menos no decorrer que os professores achavam que eles conseguiam passar ou não, e a gente estava vendo muito aluno que ia ficar desamparado no meio disso tudo, né? Porque não foi informado muito, na época, principalmente, como que ia acontecer, se fosse acontecer, quando que ia acontecer, quando começasse, como que eles vão poder entrar para acessar, não sabia se ia ter plataformas alternativas, se ia ser só um Moodle, etc. Também tem o fato de que tem muitos alunos que estavam pensando, quando começar, como que eu vou fazer para participar? Porque tem gente lá, por exemplo, que respondeu que não tem acesso, né? Então, eu queria que isso fosse bem colocado, assim, para ser conversado, porque eu vejo também que a Prograde, pelo menos, pelo que eu tenho visto, está vindo tudo muito de lá de cima. Eu estou vendo, às vezes eu sinto que é um pouco preocupação, às vezes, com o que os alunos estão passando também, porque tem muita gente em um estado meio complicado no meio disso tudo, né? E
E a normatização da EAD também fica tudo muito vago e a gente acaba ficando meio perdido no meio disso tudo, né? No meio dessa linha, assim, né, de raciocínios sobre os estudantes, que não tem muita condição, teve uma pergunta, inclusive, aqui no Facebook, que vai bem de encontro a isso, né? Que, aqui, ó, recentemente, em um relato do Conselho Universitário, que está sendo propagado pelos alunos, diz que a PRAE vai fazer um cadastro de modo a atender o que cada um precisa para implementar as aulas EAD. Como que isso vai acontecer de fato? Vai ser no modelo do Unicamp, que conseguir computadores, chips, etc., para os estudantes. Como que vai acontecer se tiver mesmo esse AD para esses estudantes que não têm acesso? Por enquanto, a gente está no momento do processo decisório. A gente tem o quê? A suspensão por tempo indeterminado, e a gente tem, então, a única certeza que eu posso dar é que até o dia 31 de maio, essa situação não muda. Dia 20, agora, de maio, tem uma reunião do Conselho de Graduação, em que, depois que esses levantamentos foram feitos, outros processos, encaminhamentos, né, eles estão sendo postos. Então, por enquanto, né, essa história de atividades domiciliares emergenciais não foi aprovada em nenhuma instância, né, deliberativa da Unifesp, e não foi pautada. Então, a gente não tem essa mudança de cenário. A partir do momento que saiu esses levantamentos da Prograde e da PRAE, né, foram aventadas essas possibilidades, e aí no Consul foi relatado, então, que se faria esse cadastro, mas a gente ainda não sabe como, né. Entre nós aqui, né, Câmara, gestão da Câmara, direção, coordenação, a gente também se propôs, né, a criar, porque nós somos muito diferentes, né? O ICT é muito diferente dos outros campos, dos outros cursos. A gente está vivendo situações bastante peculiares, e até eu peço sempre para que vocês mandem boas energias, pessoal do Campo São Paulo, que está ali na linha de frente, né? Com pessoas, assim, submetidas ao adoecimento, né? De uma forma mais contundente. Então, as realidades de cada campo são diferenciadas. Então, nós também vamos ter que nos debruçar para ser mais, né, levar mais as nossas questões a essas instâncias maiores. Agora, de todo modo, é bem claro, assim, a legislação diz o seguinte: também há essa possibilidade de não fazermos nada oficialmente na matriz curricular, e depois, um belo dia, quando voltar, né, a gente repor como se fazia na época de greve. Isso também vai ter uma série de impactos, né, e não são pequenos, assim, porque você pode pensar em sobreposição. Os estudantes, imaginem entrar, né, a gente está repondo a aula para a turma de 2020 dos calouros, junto com uma turma de 2021 de calouros, né, então, assim, não tem nenhuma decisão de baixo impacto, é tudo de médio a alto impacto, né? É uma situação que a gente realmente não queria estar experienciando, né? Mas a gente tem que enfrentar. Agora, a gente não tem nenhuma segurança, eu não tenho aqui para vocês, não sei que a Regiane como direção, assim, mas eu, como alguém que está na gestão da Câmara e que assistiu, assim, essas decisões, não tem como garantir aos estudantes que a Unifesp teria, né? É claro que eles vão buscar parcerias com empresas para conseguir chip e tal. Eu trabalharia, assim, mais na nossa realidade, porque essas atividades, elas podem ser feitas também com estudos dirigidos, né, e que elas não demandariam tanto essa compra de notebooks ou ter acesso ao Wi-Fi. A gente poderia usar outras modalidades aí do trabalho remoto, e que não prejudicariam tanto os estudantes com baixa renda. Por que eu falo não prejudicaria tanto? Porque o processo de ensino e aprendizagem já está prejudicado. Infelizmente, sabe, às vezes a gente está com o problema de ter que aceitar certas coisas, assim, mas a gente já está numa situação prejudicada. Então, a gente começa, eu mesmo que tenho uma radicalidade, eu começo a pensar em redução de danos, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu não tenho, Regiane, né, não sei, essa garantia aí de que os estudantes vão ter, né, tem uma coisa
precisa garantir. A gente precisa garantir que o PAP não seja suspenso, né? A gente tem que ter as garantias mínimas, né? Vou fazer só algumas complementações, tá? Vou começar do fim para o começo. Essa questão da garantia, da compra de chip, modelo da Unicamp ou da USP, a gente não pode se comprometer nesse momento. O que a gente sabe é que a praia está em busca de algumas situações, mas a gente não tem isso ainda definido. Eu só falaria que se a gente tivesse aí em processo de compra, tá? O que a gente tem disso tudo é que nesses levantamentos, inclusive, independente de quem tem acesso ou não, a melhor modalidade que foi apontada pelos alunos foram videoaulas gravadas. Então, isso significa que o aluno pode acessar em um momento que for mais conveniente, essas aulas estão gravadas, ele pode rever, ele não precisaria estar online um período longo, garantia que a internet dele funcionasse, um consumo maior de dados para aulas online. Então, a aula online foi o que ficou em último lá, nesse levantamento dos alunos. Apareceu muito lista de exercício, que eu acho que é uma coisa mais comum do pessoal das exatas, apareceu podcasts, indicação de material, como a Luciana falou, você consegue, através de estudos dirigidos por outras ferramentas que demandem menos planos de dados, atingir uma maioria dos alunos. A Praia Prograde, nesse primeiro momento, esse longo debate está nessa situação para que todos os alunos sejam atendidos. Essas questões mais específicas de como vai receber esse material, eu acho que pode ser uma questão a ser levantada nos conselhos aí de graduação, né? O que a gente sabe é que foi falado no comecinho aí pelo André, as preocupações dos alunos, o apoio para a saúde mental, questões econômicas desde necessidades básicas, isso também foi uma preocupação. Inclusive o NAE, ele já tem dados dos respondentes de São José, e ele já está prevendo algumas ações para atender essa outra situação que vai além da questão acadêmica e pedagógica, né? A gente tem alunos aí que estão demandando mais uma atenção à saúde, então a rede de psicólogos do NAE, depois se a Priscila quiser complementar alguma coisa, está na tentativa de fazer esse suporte, então acho que é bom que todos os alunos saibam que a gente está preocupado também com essa situação. Aqueles que têm necessidades mais básicas não atendidas, também o NAE de São José especificamente se reuniu hoje para tentar viabilizarmos de alguma forma, eles vão entrar em contato individual com esses alunos para entender qual que é exatamente essa necessidade, e aí a gente vai promover até ações pontuais no campus, pensamos até numa questão até de vaquinha mesmo, para que a gente possa atender. É uma pena que a gente não tenha tido aí 90% de respondentes para a gente ter uma grande segurança do que a gente estaria dizendo, alunos que necessitariam de equipamentos e acesso, mas, de qualquer forma, o número de respondentes, estatisticamente, ele foi significativo e possibilitou que a PRAE extrapolasse os dados, ela tem numericamente qual que é esse quantitativo por campus, né? Quando a gente tiver até um pouco mais propriedade de saber quais são esses alunos, a gente pode tentar suporte, assim, eu conheço alguns professores que acabaram cedendo notebook, quando a gente puder voltar, né, porque a gente fala que a gente não vai ter aula presencial no formato que a gente tinha, mas uma hora esse isolamento ele vai ser flexibilizado, e aí o campus, nosso campus é amplo, a gente tem muitos computadores, tem rede funcionando, a gente pode pensar em estratégias que não coloquem ninguém em risco, mas que aqueles estudantes que necessitem possam acessar o campus para fazer uso dessa infraestrutura, né? A gente tem ali salas onde a gente pode organizar computadores com 3, 4 metros de distância, janelas abertas, os contratos de limpeza eles estão todos vigentes, que a gente faça rodízio, horas como se fosse uma grande espaço de uso dessas ferramentas,
para que a gente também disponibilize aí quando for possível, e isso daria ainda mais um suporte para esses alunos. Eu acho que o que gerou muita ansiedade e preocupação nos alunos foi esse vai e vem de desinformação. Talvez a gente pudesse ter feito uma live dessa lá no começo, porque, assim, a gente não está tendo nada. Então, mas a gente sabe que existem algumas ações pontuais acontecendo aí, e isso talvez tenha causado confusão nos alunos, né? Claro que quando alguma decisão for tomada, a gente vai comunicar aos alunos, a gente vai ao Facebook. Inclusive, hoje mesmo, falei com o pessoal do TI, a gente está tentando disponibilizar listas por turmas, para que a gente possa, inclusive, ser mais efetivo na divulgação das informações, porque a gente tem um e-mail do CAAC, o CAAC, coitado, tenta disparar para todos os alunos, a gente usa a página, mas a gente está fazendo listas por turma, para que toda informação nova a gente possa ser passada na lista dos alunos, considerando que a grande maioria dos alunos migrou para o e-mail institucional. Então, tem que estar preparando essas listas para que a gente consiga melhorar essa comunicação aí com cada um dos alunos. Eu acho que gera muita ansiedade a gente não saber, né? No começo de tudo isso, a gente ficava imaginando como vai ser o dia de amanhã. E essa incerteza, se vai ter, se não vai ter, como que vai ser, gera grande ansiedade. E queria tranquilizá-los que quando for ter, se essa for ser a decisão, todos ficarão sabendo, todos terão indicativo de qual é a sua sala, como acessar, qual vai ser. Do mesmo jeito que a gente faz uma apresentação no primeiro dia de aula, qual que é o meu calendário, data de prova, tipo de atividade, a gente vai passar a fazer isso também na modalidade que assim for escolhida. Vão ser listas de exercícios, chat, dúvida, grupo. Isso tudo vai ter que ser repassado para os alunos. Isso não foi repassado ainda, porque oficialmente a gente não tem nenhuma disciplina acontecendo, né? A gente está com o calendário em suspensão. Quando retornar, tudo isso vai ser muito bem explicado. A busca durante todo esse processo é para que a gente possa trazer todos os alunos. E mecanismos que a gente acabou de citar aqui, de possíveis trancamento de UC, possível trancamento de semestre, aumento do prazo de integralização, seriam situações para aquele aluno que achar que esse não é o momento dele continuar por qualquer que seja a questão emocional, familiar, econômica, de acesso, ele possa, então, diminuir suas UCs, trancar esse semestre, garantindo a ele todos os seus direitos. Então, a gente não está criando esses mecanismos para segregar aqueles que não têm condições. Primeiro, a gente quer dar condição para todos, e aí ter essas possibilidades para que os direitos fiquem garantidos, porque do mesmo jeito que na vida rotina normal que a gente tinha antes do presencial, as pessoas podem enfrentar situações adversas que não eram previstas e ter que optar por um trancamento de UC, por um trancamento de semestre. Como agora a gente está mais vulnerável a essa situação, a gente teria aí garantias que não impactariam na formação e no direito dos alunos. Eu não sei se eu só complementando também, André, para falar. Então, já que eu comecei a falar na tagarela, eu já te... Mas assim, André, é o seguinte, esse processo decisório, ele está aberto. Eu, assim, particularmente, eu tenho, assim, muito zelo, acho que cada vez mais os estudantes têm que participar, né? Seja para se posicionar, o que for, contra, a favor, positivo, mas a voz a vocês tem que ser garantida. Vocês são os que estão sendo, né, estão ali impactados. E as linhas são muito tênues. Às vezes a gente tem uma visão que fala assim, como a gente vai abarcar todo mundo e acaba se segregando, né?
Eu, particularmente, também tenho essa questão de ter um zelo, por exemplo, quando você fala assim, a gente vai ofertar essa unidade curricular, já teve essa proposta é uma coisa que eu não gostaria que fosse viabilizada. Aí, quem não pode acompanhar, tranca. Isso é muito, isso me causa mal-estar, né? Porque você exclui, assim. Então, a gente precisa pensar essas formas, né? Sem gerar esse tipo de consequência. Mas, de todo modo, eu penso assim, todas essas decisões, por isso que a Câmara, cada vez, né, agora a gente vai começar essa rodada também do CG, a gente está deixando as decisões, os levantamentos transparentes, pedindo para o centro acadêmico colocar, e pedindo a vocês essa participação. Vocês são os maiores impactados, né? Então, é claro que nós temos as nossas responsabilidades como gestores, como pessoas que somos servidores públicos, que também têm que ter essa competência, né, de saber, né, essas questões legais, de deliberação, né, de orientação, mas não pode ser uma coisa que venha só por vontade de, não sei, dos docentes ou do MEC, né, a gente tem que exercer a nossa autonomia universitária e ser bastante participativo numa situação como essa. Por isso, eu conclamo os estudantes do ICT, né, a se posicionarem. Desculpa, Pri. A Pri pediu para falar. Imagina, Lu. Eu pedi para falar agora só para aproveitar o que a Regiane citou, né, a respeito das ações e das conversas que nós do NAI temos tido nos últimos dias, e acho que é um espaço importante, né, para passar alguns recados, passar alguns pontos que a gente observa, né, nesse movimento de distanciamento, né, nós do NAI. Então, até fazendo alusão ao que o Felipe, acho que foi o Felipe falou ontem na reunião, né, que eu achei que foi muito feliz quando ele disse que é o momento da gente pensar não em uma solução única, né, e definitiva, mas em várias soluções, em várias ações, é um conjunto mesmo, porque são situações particulares, né, cada um traz aí a sua singularidade, as suas necessidades específicas. Então, pensando nisso, né, acho que é importante colocar que o NAI, ele tem aí talvez duas frentes, né? A gente está trabalhando uma frente que é da continuidade das nossas ações, né? Em especial, gostaria de destacar a questão das inscrições do PAP, né? Que estão abertas até o dia 25 agora do mês de maio, é o prazo final para as inscrições. Então, esse processo ele está acontecendo. Então, quem, né, ainda não tomou conhecimento sobre isso, nós estamos totalmente à disposição através da nossa página, através do nosso e-mail, NAI-SJC, para tirar dúvidas, né, não deixem para a última hora, porque esse é um processo de fluxo, né, que está em aberto, está em continuidade, mesmo nós não estando presencialmente no campus, né, a gente até tem discutido o número baixo, né, de inscrições no PAP, o que isso está representando, e a gente pensa que talvez os estudantes não estejam se sentindo na possibilidade de pedir o auxílio porque não estão presencialmente nas atividades. E pelo contrário, né, pessoal, as inscrições estão abertas, entendendo especialmente que o grupo, né, público-alvo do PAP, ele, até mais nesse momento, é interessante que seja feito esse pedido. Também ainda nessa linha da continuidade dos nossos trabalhos, a questão dos acolhimentos, né, tanto nosso, dos PSIs, mesmo da assistente social, isso também continua num outro formato, né, por meio da videoconferência, da videochamada, ou sem o vídeo, né, a gente já teve situações também que pessoas com essa dificuldade de falar pelo vídeo, por N circunstâncias, a gente sempre se coloca à disposição para estar também personalizando, né, a nossa possibilidade de acolhimento, né. E aí, numa segunda frente, que eu acho que é importante destacar, a partir do que a Regiane colocou sobre o levantamento feito pela Prime, todos aqueles dados, né, que vocês indicaram de como está a conexão, o local, né, se é adequado ou não, se tem necessidades básicas que não estão sendo atendidas, todos esses dados eles foram, né, colhidos no âmbito da PRAE, né, e nós do NAI São José, a gente, desde o início, a gente gostaria muito de ter acesso especialmente aos estudantes que apontassem algum tipo de necessidade básica não atendida para a gente
ajudar, né, a pensar em ações no âmbito coletivo mesmo, né? Nós, enquanto comunidade da Unifesp em São José dos Campos, a gente entende, né, que o ICT é uma comunidade, então a gente do NAI, a gente vem se colocando à disposição para fazer essa intermediação, né, entre esse levantamento que foi feito pela PRAE, dessas necessidades, e de possíveis ações de suporte, de ajuda. Então a gente solicitou os dados desses estudantes em especial, então nos próximos dias, alguns estudantes irão receber a nossa comunicação, né, ali por e-mail, né, a gente está estudando ainda o jeito desse contato. Então, assim, se sintam à vontade para responder, indicando, né, necessidades que vocês tenham, mas que vocês entendam que essa ação é uma ação comunitária e que nós do NAI estamos ajudando nesse intermédio, porque é a nossa prática já profissional, né, de fazer esse contato a partir até das necessidades mais sensíveis, né, entendendo também como um cuidado do zelo pelas informações pessoais. Então a gente vai ter todo um cuidado de não expor ninguém, de não fazer nenhuma ação, né, que vá de encontro, né, que cause um mal-estar na comunidade ou em algum grupo, né, que precise aí de um suporte mais urgente e pontual, né? Então, alguns e-mails também, contatos foram feitos com estudantes que nós estávamos acompanhando mais de perto, né, no âmbito da saúde mental, mas se porventura, né, algum de vocês não recebeu esse contato e quer entrar em contato com a gente reforça, né, a nossa abertura para isso, tanto, né, nas questões das necessidades básicas, quanto também de outros suportes que porventura vocês têm. Então era mais para dar esse recado e complementar o que a Regiane já havia colocado, né, sobre as ações aí, a partir do levantamento que a PRAE realizou, né, mas também estou à disposição para outras dúvidas. Obrigado, Pri. A Regiane estava falando, né, aí um estudante meio que pegou o fio da meada do que ela estava falando da estratégia para tomar, né, no meio desse momento de flexibilização, do isolamento, e ele perguntou se tem a possibilidade da gente estar usando o campus da Talim também. A gente sabe que gasto ultimamente é uma coisa que não está combinando com a faculdade, né, porque está complicado, mas sobre essa possibilidade da gente estar também usando o campus da Talim. Claro, eu acho assim, quando tiver essa possibilidade de flexibilização do uso desses espaços, já fica aqui anotado para a gente tentar também planejar espaços na Talim. A Talim, a única questão é que ela é um pouco menor. Lá a gente tem uma sala de aula, o auditório, e a gente tinha um laboratório de informática que viraram 2 salas de aulas menores. Então, assim, a gente tem menos espaço para poder distribuir os equipamentos, mas eu acho, como vocês estão solicitando, e se for de desejo, que a gente também pode preparar esses espaços. Então, vai poder atender um número menor, né? A gente pode pensar até a questão da área ali do restaurante, para aqueles que têm o computador, mas não têm o acesso à internet, e esses espaços de sala de aula preparar com os computadores que a gente tem para que possa acessar computador e internet. Que esse seria um segundo passo, assim que for liberado essa questão do distanciamento, né? A gente vai estar guardando todas as recomendações que virem para o momento, de higienização, de ventilação, de tempo de troca do espaço, a gente vai estar orquestrando tudo isso. Tempos de uso, a cada 2 horas a gente troca, dá meia hora de intervalo, a gente tem até uma comissão que está estudando o nosso retorno, que ainda é sem prazo, mas todos os cuidados que a gente vai ter que ter com esses espaços de uso comum. Mas a Talim pode, sim, ser um ponto de apoio. Ela só é menor, então vai ter menos alunos que podem acessar. Mas, por isso, que se o CAAC tiver até condições de ter algum levantamento, né, de estudantes que preferencialmente chegariam até a Talim, outros que chegariam até o parque, que isso fosse até, de certa forma, nominal, e a gente consegue fazer uma escala, uma organização e uma orientação.
Mas pode sim, a Thaline. É campus Unifesp, é espaço público, é espaço de todos. Beleza, brigadão. Uma pergunta bem mais assim, direcionada, foi mandado no Forms aqui, sobre estágio, né? Sobre os estagiários que estão em layoff. A menina que mandou queria saber se ainda vão ter que ficar mandando relatório normal, como que fica no histórico. Porque, né, bastante estagiário agora está em layoff. Layoff, quando ela diz, ela não está fazendo estágio, é isso? Ele está suspenso? Olha, boa pergunta. Eu acho... É porque layoff não é home office, né? Layoff é quando eles estão sem atividade, será que é isso? Provavelmente deve ser uma eu atividade. vou responder como se fosse isso, mas assim, eu acho que a melhor orientação para essa aluna é que ela entre em contato com a sua própria comissão de estágio, né? Porque cada curso ele tem algumas especificidades, né? Então, eu acredito que se ela não está fazendo, não está contabilizando o tempo, não precisaria mandar relatório. Acho que ela mandaria uma informação dizendo que ela entrou em layoff a partir de tal data, e quando ela vai retornar, ó, o Thierry talvez possa complementar, mas eu acho que assim, a orientação melhor é entre em contato com o seu coordenador de estágio de cada um dos cursos para que você faça uma orientação, porque talvez nesse layoff não tenha suspensão do termo de estágio, só que o período depois talvez tenha que ser readequado. Então, acho que a primeira pessoa a procurar é o coordenador de estágio ou informações com a DAI. Tiene, se você quiser complementar alguma coisa, que vocês conhecem mais do estágio do que eu. Está colocando alguma coisa aqui no chat. Para os estágios obrigatórios, entrar em contato com a coordenação de estágio, foi o que eu falei mesmo. Para os não obrigatórios, a entrega será realizada na última semana de junho. A Kátia, da Biotech, também queria fazer uma colocação, que depois ela tem que sair. Kátia, pode falar. Oi, boa noite. Vocês me ouvem? Todo mundo me ouve? Alô? Pessoal, nem tanto sobre os estágios. Eu só queria fazer uma colocação e um convite, né, principalmente para os estudantes, falando aqui com o André e com o Felipe, que tem falado mais aqui, que vocês participem também dessas reuniões, tanto do Consul quanto da Câmara, da Câmara, da Prograde, para que vocês fiquem atentos ao que está acontecendo, que vocês podem participar disso pelo streaming. Então, e que a gente possa pensar também em soluções em conjunto. Então, assim, ontem teve o Consul, e é importante a participação dos alunos também, para que eles entendam o que está acontecendo. Então, assim, eu sei que vocês têm os seus afazeres, tudo está ocorrendo está ocorrendo tudo ao mesmo tempo agora, mas se vocês tiverem a oportunidade, tem que seja um de vocês, para que vocês possam participar dessas reuniões, que é muito importante também que vocês tragam as posições de vocês a respeito do que está acontecendo. Porque a gente está nessa reunião aqui trazendo coisas que estão ocorrendo, mas vocês também podem ouvir tudo o que está acontecendo. Então, assim, é só essa colocação que eu queria fazer, porque a gente precisa também da posição de vocês sobre tudo isso que está acontecendo, e eu acho que ainda não tem nenhuma resolução, concordo com a Regiane, concordo com a Luciana, mas só reiterando que é importante também a participação de vocês, mesmo que seja como ouvinte nessas reuniões, certo? Então, um abraço para vocês, vou dar uma boa noite aqui. Obrigada. Opa, obrigado, professora. Tivemos muitas perguntas sobre algumas perguntas no sentido de o porquê que a Unifesp não aderiu ao EAD logo de cara, né? Como algumas universidades aqui de São Paulo, a USP, Nesp, aderiram mais rapidamente. Podiam falar um pouquinho sobre isso, e porque também, né, teve um movimento nas federais como um todo, apenas 6, acho que aderiram, então as federais começou o momento de não adesão. Então, podia falar isso.
Eu vou dar minha leitura aqui já, Jane, eu acho assim, primeiro que nós temos uma sequência aí de instâncias para construir um processo decisório. Em relação à suspensão de calendário acadêmico, de aulas à distância, a primeira instância é o CG, que é o Conselho de Graduação, e depois o Consul. Então, tem toda uma tramitação. Eu acho que é importante os estudantes entenderem também que há um contexto diferente, né? A USP, a Unicamp e a Unesp, elas são universidades estaduais, né? Elas também respondem a outras legislações e têm outros arranjos deliberativos diferenciados. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, porque virou uma panaceia também esse, né? Ai, parou, vamos lá correr. E as coisas não estão apaziguadas, né? Na Unicamp tem acompanhado muito também, na Unesp, né? Os conflitos, as imprecisões. Então, os professores receberam uma ordem de fazer a educação à distância, né? Nem todo mundo conseguiu ganhar notebook também, a gente não precisa ficar iludindo com essas coisas também, que tá, lá é perfeito e nós somos os que não estão conseguindo fazer nada. A gente está tendo muito zelo, talvez para alguns isso é excesso de cuidado, né? Mas eu acho que foi importante também, tem todos erros e acertos, né? Mas, no caso da Unicamp também, a gente já sabe que grande parte dos estudantes não estão conseguindo acompanhar, né? Isso em vários cursos, né? Eles não estão conseguindo acompanhar. É o que ocorre na USP e ocorre também na Unesp. Mas, para além disso, tem uma questão que nós aqui, né, que estão deliberando, a gente também se coloca como algo preocupante, que é o seguinte, eles não debateram ainda o que vai ser, o que vai fazer com esses que não conseguiram acompanhar. Não tem um trabalho mais apurado. Eles começaram a fazer e pronto, agora estão vendo o que faz. A gente está avaliando para tentar ser mais inclusivo. Percebam vocês também que as universidades federais, nós temos, né, como um todo, um número muito grande de estudantes que são vulneráveis, né, e que entram por sistemas de cota e uma série de outras realidades, né, diferenciadas do ponto de vista de vulnerabilidade socioeconômica também, né, não que na Unicamp, na USP, na Unesp também não tenha, mas isso é equacionado de uma outra forma, né, inclusive pelas instâncias. E eu não posso deixar de dizer que também tem como que nós vamos fazer isso? A gente não tem estrutura. Nem as universidades particulares, que predominantemente trabalham com EAD e têm plataformas de EAD, estão conseguindo migrar para os cursos presenciais para essas plataformas de EAD. Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa trivial, não é uma coisa que não deixa de impactar. Então, eu acho que, assim, a minha pergunta era como entender por que todo mundo saiu correndo, da onde que vem esse comando que na hora que parou a aula, todo mundo saiu correndo para o EAD. Isso também a gente tem que pensar nessa dimensão política, né? E dos cuidados que a gente tem que ter. As pessoas... Agora eu vou falar CPF, Luciana, viu, Regiana? Não é uma coisa da Câmara. Mas sim, a gente tem que ver o que o governo federal e o MEC também propõem como estratégia de política educacional para o país, ao nos colocar, né, a única opção ainda sem fomentar isso, sem mandar o dinheiro para a gente fazer as plataformas, né? A gente está se virando sozinho. Então, eu acho que os estudantes também têm que ter essa visão política da situação. A gente estava num momento de problema com o orçamento, e, de repente, a gente foi colocado nessa situação sem orientação das instâncias superiores de governo federal, que são as que a gente responde, né? A gente necessariamente responde a elas. Então, eu peço, assim, para os estudantes não também se sentirem... Às vezes eu vejo, nossa, diminuído. A Unifesp não enfrentou essa situação. Muito pelo contrário. Nós não estamos parados. A Unifesp está cheia de ações de pesquisa, de extensão super bacanas, belíssimas, né? A gente está tendo optativas, a gente está tendo vários cursos de extensão, que são várias palestras online, também se debruçam em relação a isso.
Então, nós estamos enfrentando essa questão, mas não é uma coisa trivial você sair correndo e implementar isso do dia para a noite, sem lançar as peculiaridades, ainda mais para a gente, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia, que tem laboratórios e que tem os 7 cursos interrelacionados entre eles, tá? É isso que eu gostaria de dizer. Bom, vou só complementar rapidinho, eu acho que a palavra principal, porque a Unifesp ainda não fez, é porque ela está tentando fazer essa construção coletiva sem deixar ninguém para trás, né? Então, até agora, a gente tem discutido medidas para incluir todos os alunos, medidas para fazer com que essa estratégia seja a mais assertiva. A gente tem certeza que terão erros no processo, mas a gente quer minimizar esses erros. Então, ao mesmo tempo que a gente está construindo estratégias para apoiar os alunos, a gente também está construindo estratégias para a formação docente, porque a gente sabe que a formação da grande maioria é presencial, a gente conhece alguns recursos, e aí eu acho que até eu gostaria que a gente, até respeitando o pessoal da educação aí, como, né, formação de professores, todo o processo de ensino-aprendizagem, que a gente tentasse não usar o termo de educação à distância. Ainda que pareça ser, né, o EAD, ele tem plataformas específicas, vivências específicas, onde se tem gravação, disponibilização para uma grande massa de aluno, e não é isso que a gente vai fazer, é um trabalho individualizado, são atividades domiciliares especiais. Até para tentar diferenciar para o governo, para quem esteja vendo esse momento, que a gente está fazendo isso por uma situação especial, por aquilo que foi colocado nesse momento, né? A gente não está transferindo presencial para o ensino em AD. A gente acaba usando esses termos, são parecidos, até a sigla é parecida, mas a gente tentar tomar o cuidado de falar atividades domiciliares especiais, atividades domiciliares emergenciais, remotas, para a gente diferenciar do que é o EAD, que não é isso que a gente vai ministrar, não é isso que a gente quer chegar. Eu acho importante que a gente passe a usar esse termo, né? Porque até atividades domiciliares, elas são previstas pela lei. A única diferença é que, normalmente, quando a gente tem uma atividade domiciliar, é um aluno que, por motivo de saúde, etc., precisou se ausentar presencialmente, a gente vai fornecer instrumentos, uma grávida que tem que ficar de licença, a gente vai fornecer instrumentos para que ele possa continuar o processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, nas atividades domiciliares, os estágios, a prática também não pode acontecer. No retorno, isso tem que ser retomado. O que a gente vai fazer agora é que seria uma atividade domiciliar para um grande grupo, né, para todos os alunos. Eu acho que isso é importante, né, em todas as discussões, a gente fala muito, são ciclos parecidas, mas eu acho que a gente precisa marcar esse momento, né, que são atividades domiciliares especiais, emergenciais, para que a gente não deixe levar para essa questão aí do EAD. Então, acho que a palavra, né, que marca esse momento é o zelo, para que a gente tente construir algo coletivo e inclusivo, né? Por isso que a gente tem tomado todo esse tempo de construção, para a gente ver a melhor forma de continuar as nossas atividades didáticas. Fugindo um pouco agora dessa pergunta, mas é importante que a universidade não parou, e aí está acontecendo um monte de coisa, que até se a gente quiser acompanhar tudo, a gente não dá conta, porque tem atividades que se chocam, né? Com a lista que a gente está construindo, a gente vai tentar divulgar para os alunos, né? Aqueles que já têm acesso, até para que se envolvam mais durante esse período, todos os webinários que estão tendo, quase diariamente a gente tem aí sessões, discussões sobre temas relevantes, tanto atuais como também de outras questões, para que as pessoas, de fato, se envolvam. Eu acho que o envolvimento nesse momento, ainda que diferente, ele é importante, eu acho que ele dá um sentido até o nosso acordar, o que eu vou aprender hoje, o que eu vou
estudar, o que eu vou fazer, tenho os cuidados da casa, da saúde, um monte de coisa, mas colocar diariamente algo intelectual nesse processo, para aqueles que se sentem em condição, também é bastante relevante. Então, assim que a gente tiver a lista, vou pedir também para a secretária da direção, que normalmente divulga, né, essas informações no e-mail dos docentes, que a gente passe a postar no Facebook, que daí os alunos é um local que vocês acessam bastante. Enquanto a gente não conseguir disparar pelas listas, vocês acompanhem tudo que está acontecendo na Unifesp, né? Diariamente, o DCI, ele encaminha uma lista de ações que foram feitas, trabalhos que foram descobertos. A gente teve agora, recentemente, um trabalho de um aluno, de um professor do campus, que fez um gerenciamento de leitos hospitalares, né, numa plataforma. Então, tem bastante coisa acontecendo. Então, para que vocês também possam aí usufruir desse conhecimento e dessa participação nesse momento. Acho que eu respondi. Acho que a Luciana estava falando um pouco sobre o CG e sobre o Consul, né? Que estava falando sobre a deliberação das coisas. Aí uma menina falou e ficou meio confusa sobre as decisões. Vai ter o CG no dia 20, né? E o Consul no dia 31? Peraí. O CG, ele está marcado para o dia 20 de maio. O Consul não tem ainda uma data extraordinária marcada. Ah, tá, porque a dúvida dela foi que ela... 31 de maio, eu acho que ela ficou com 31 de maio na cabeça, porque eu acho que é por conta dessa questão da gente saber que até dia 31 de maio não tem atividades remotas, né? Ah, sim. É o tempo hábil das decisões serem implementadas. Então, como só o CG está marcado para o dia 20, aí só marcando um Consul extraordinário, entendeu? Entendi. É que a pergunta o Consul é sempre a primeira agora até me confundi, primeira ou segunda quarta-feira do mês, gente. A segunda, né? Segunda. Segunda. As ordinárias é sempre na segunda quarta-feira do mês, é que eles podem marcar a extraordinária. Então, se não tiver nenhuma extraordinária, fica na segunda quarta-feira do mês de junho, a ordinária. Ah, tá. É que a pergunta dela era mais sobre alguma solução, se ia ser tomada mais ou menos na reunião do dia 20, ou vão esperar o dia 31, uma coisa meio assim. O CG, ele é um indicativo, né? Eu acho que lá... mas acho que não teve nenhum CG de apresentação das planilhas ainda, teve? Teve já. Aí Teve. Agora mas eu participei de tantos que apresentou esses dados que eu já me perdi um pouco. A gente está confundindo, mas para vocês terem essa ideia, então, vai demorar um pouco, não vai ser uma coisa que vai acontecer em 10 dias, em 20 dias, né? A gente já sabe que maio não tem possibilidade, e cada dia que passa, assim, pode chegar na primeira, segunda semana de junho. Não tem nada decidido além da suspensão por tempo indeterminado. Já vou emendar agora numa outra pergunta, que vocês falaram o nome de várias siglas, né? O Consul, o CG, e eu acho que muitos alunos não sabem o que é isso, sabe? Então, meio que, tipo, o que eles estão falando. E vocês podiam fazer um explicativo bem por cima de quais são as instâncias, quais são as instâncias representativas da nossa universidade, que eu acho que isso é um conhecimento que muitos alunos não têm e que é muito importante todo mundo saber. Né? Felipe, eu vou aproveitar, então, até para que vocês passem a conhecer mais e até se candidatar e ocupar os seus espaços. Então, assim, dentro do nosso campus, né? Dentro do nosso campus, a gente tem a Câmara de Graduação, onde os alunos têm assento. Vou começar mais embaixo, Conselho do Curso. Então, dentro do conselho de cada curso, tem assento do aluno. Então, lá no Conselho do Curso, que começam a ser as primeiras decisões de UC, de pré-requisito, de questões pedagógicas, tudo que é decidido no conselho, ele vai para a Câmara de Graduação, onde novamente tem a representação do aluno. Então, é importante que vocês tenham lá a presença e levem todas as discussões para toda a comunidade estudantil. Depois da Câmara tem a congregação, né?
Infelizmente, hoje a gente está sem um membro, que o aluno que foi eleito, ele acabou pedindo para sair, e aí a gente está sem representação, mas nesse ano, né, nessas decisões, que a gente já debateu algumas questões das A10, a gente convidou o CAAC para que indicasse um aluno para pelo menos ser aí a interlocução da congregação para a representação estudantil. É importante que nesses conselhos a gente tenha os membros, esses membros sejam eleitos, porque daí eles têm direito à voz e voto. A voz é praxe no ICT que a gente sempre dê a todos, independente de ser membro, todas as instâncias normalmente elas são abertas, então vocês podem acompanhar as pautas e quando vocês sentirem que querem participar, vocês podem participar. Só que quando não é eleito, tem direito normalmente à voz, mas não tem direito ao voto. Depois a gente tem as instâncias dos conselhos centrais, né? Dos conselhos centrais, a gente tem Conselho de Graduação, que é o CG, então todas as questões ligadas à graduação, elas são discutidas no CG. A gente tem o CAI, que é o Conselho Estudantil, e daí algumas outras questões, elas são levadas também ao CAI. A gente tem a CAE, o Conselho, agora até a sigla me subiu, mas é o Conselho de Extensão e Cultura, que daí tem mais as questões ligadas à extensão. A gente tem no CAI, nessa comissão que eu falei anteriormente, ela está bastante ligada com os NAIs, a praia que é a titular, então muitas questões dos alunos são decididas no CAI. E depois a gente tem o conselho maior, que é o conselho superior, onde todas as decisões são referendadas, que é o CONSUL, que é o Conselho Universitário. Então, essa tramitação de informações que a gente está tendo em relação a essas deliberações de suspensão do calendário, retorno do calendário, como que ele retorna, como vão ser as atividades presenciais, eles estão tramitando, né, entre a comissão de curso, Câmara, congregação, Conselho de Graduação e Consul. Então, esse está sendo o fluxo. Os conselhos centrais, normalmente, se faz uma chamada por eleições centrais, onde os alunos se candidatam e votam. Às vezes, nesses conselhos maiores, a gente não tem representante de cada campus, porque dependendo do tamanho, tem uma quantidade de alunos representantes. Eu até, se não me engano, no Consul a gente não tem, acho que membro de São José, porque teve candidato, mas acho que em termos de votação não foi um dos mais votados, então acabou não tendo o assento. Por isso que é importante não só ter o candidato, como vocês exercerem a questão de votar, né? Regiane. Oi? Então, eu queria também chamar a atenção dos estudantes, porque, assim, entrem sempre no site aqui do ICT, na parte lá que tem a DAI, porque tem o próprio manual, né, de orientação do estudante, principalmente dos calouros, mas tem outros materiais disponíveis lá, tem todo esse organograma explicando o que é cada instituição, então acessem lá também para vocês lerem e verem com mais calma, e se apropriarem dessas terminologias que são fundamentais para essa vivência de vocês na universidade, né? Acompanhem sempre as publicações da DAI, que elas são feitas para isso, para vocês terem, né, cada vez mais essa proximidade com esse linguajar novo que vem, né, aí com um monte de sigla que não falta, mas ali tem tudo, né, detalhado também, é bem bacana. Bom, acho que eu encerrei uma breve explicação, mas aí só para reforçar que é importante ter candidato, é importante vocês votarem, porque às vezes tem um candidato, mas vocês não votam, acabam que não elegem a representação. Eu queria pedir para vocês do CAAC depois salvar, porque o pessoal da DAI, do NAI, foi colocando alguns links, algumas informações aqui no chat, daí se vocês quiserem compilar essas informações para mandar, pôr na página de vocês, que tem aí endereço de onde pode encontrar essas informações sobre as siglas, tem a questão do estágio que foi colocada, das atividades complementares, então, foi colocando aqui no chat, e eu não tenho certeza se o pessoal que está assistindo só
tem acesso a esse chat. Se vocês quiserem copiar depois, acho que é importante para facilitar o acesso às informações. Acesso eles não têm, mas eu acho que as mensagens são gravadas junto com a reunião. Então tá ótimo. Mais uma pergunta só. Tem bastante gente lá perguntando sobre o TCC, como que vai ficar para o semestre, se vai apresentar, como é que vai funcionar, porque tem gente que faz TCC e estágio junto, aí fica meio confuso. Tem alguma linha assim então, aquilo que eu falei logo no começo, né? O TCC, existe todo curso tem um calendário específico para o TCC. Como agora a gente está com o calendário suspenso, esses prazos vão ser mudados. Mas aquele aluno que conseguiu avançar e conseguiu concluir o TCC, ele pode pedir para a sua comissão de curso, né, informar que ele terminou, pedir agendamento de banca. Inclusive, nesse momento, das testes para fazer a banca através de meeting, se for o desejo do aluno, para que ele possa, de repente, concluir e, numa retomada de calendário, pedir aquela colação extraordinária. De fato, está tudo suspenso. Então, quem não está conseguindo coletar dado, porque era um trabalho prático, tudo isso vai ter os seus prazos prorrogados. Agora, por outro lado, quem concluir e quer aproveitar esse momento para finalizar, entra em contato com a comissão do seu curso, entrega as documentações, pede a montagem da banca e defende o TCC. O mesmo vale para o estágio, você viu que chegou um ajudante. O mesmo vale para o estágio. Quem não está conseguindo fazer vai ter o prazo prolongado, quem está conseguindo fazer e concluir pode entregar e pedir lá a validação do crédito para a DAE. Beleza. Então, basicamente, essas perguntas sobre prazo, etc., a gente não tem 100% da certeza, porque a gente está com o calendário suspenso, mas a gente tem algumas ações que a gente pode fazer. É basicamente isso, né? Também para as pessoas que estão com aquele período de extensão, que eles esperem na Câmara, etc., a resposta, acho que para todos eles vai ser meio que... O que é importante do... Isso. O que é importante que eu lembrei agora, aí não é exatamente TCC, mas se alguém está fazendo iniciação científica e tem bolsa, hoje mesmo numa reunião, eles vão ter, aqueles que precisarem de prorrogação, podem pedir até 2 meses de prorrogação para poder concluir o trabalho. Então, talvez, não sei se surgiu alguma questão em relação a isso, mas a iniciação, né, a PIBIC com bolsa... ela pode ser pedido prazo de extensão de atuação. Pode, Denise, até 2 meses. Não sei se você viu, mas você falou em reunião, né? Mas chegou um e-mail. Chegou O e-mail foi para os bolsistas e para os coordenadores. Então tem que responder lá com o motivo, né? A justificativa para pedir a extensão. Então, ótimo. É que quando eles fizeram a reunião, que foi durante a reunião do Congresso Acadêmico, ainda não tinham mandado e-mail. Mas a Débora disse que eles iam encaminhar e-mail. Então, eu quis tranquilizar, porque tinha alguns alunos aflitos com a situação de que relatório que vai mandar, né? Porque tem toda a questão da bolsa envolvida, mas até as agências de fomento estão considerando, e aí tendo essa prorrogação do prazo de entrega e também da bolsa. Assim também André, Felipe, colegas e estudantes, em relação a algumas informações sobre trancamento das optativas, né? Porque o pessoal que também fez a inscrição e pediu trancamento, a gente pede também para ficar atento, a gente fez uma consulta à Prograde, a gente está esperando algumas respostas a partir de amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, Então, assim, fiquem muito atentos a esses comunicados, sempre acessem, né, os comunicados da Secretaria, também para ter essa previsão. A data é até, né, a que está instituída lá, quando vocês fizeram a inscrição, ela é também fluxo contínuo, mas está tendo algum problema com quem tem menos de 3 optativas em inscrição, tá? Então, a gente pede o pessoal também aguardar, que a gente já fez essa consulta prograde, que não estava aparecendo no sistema. Você falou das optativas, só deixa eu fazer um comentário, que chegou bastante também
pergunta tanto de calouro quanto de veterano, assim, que se inscreveu nas optativas, principalmente de outros campos, né, já que os nossos campos todos foram aceitos, e não foram deferidos em nenhuma. Eles só queriam meio que uma informação sobre isso, porque eles não estão conseguindo ter acesso a nenhuma optativa. Que eu comentei com a Você tem informação em relação a... Então, as optativas, né, dos outros campi, elas também foram ofertadas conforme a possibilidade dos docentes. Então, teve uma variedade muito grande de número de vagas, né? Tinha algumas que tinham 20, outras 15, umas 25, outras 100, outras 80. E eles seguiram o padrão de aprovação que foi feito pela Prograde, né, não foi feito pelos coordenadores de curso, nem pelos docentes, do estatuto, do regimento da Prograde, né, e com isso, assim, os estudantes, principalmente os calouros que não tinham, né, a coeficiente de rendimento, ficaram realmente prejudicados. Nós também comunicamos isso à Prograde, né, e a ideia é que os calouros também fiquem muito atentos a esses cursos abertos, cursos livres, oferecidos pela extensão, né, porque aí eles não vão ter nenhum problema com relação à aceitação, mas é óbvio que ficou essa lacuna dentro desse processo das optativas, e é preciso enfrentar, né, a gente vai pontuar isso também nas reuniões do Conselho de Graduação, né, de como enfrentar essa questão com relação aos calouros. Os veteranos foram elencados, né, dentro das normas, aí como as vagas ficaram restritas também, não conseguiram se inscrever, né, infelizmente. E aí a gente não tem, por enquanto, nenhuma sinalização de novas ofertas de optativas. Pode ser que venha, né, e a gente vai esclarecer vocês. Mas eu peço, assim, para os estudantes ficarem muito atentos mesmo à plataforma lá, o site da extensão, e pedir informações. Tem um plantão, né, que a nossa CAEC está fazendo também. Se eu não me engano, vocês sabem, é quinta-feira, né, de manhã, então vocês podem entrar... Quinta-feira às 11 da manhã. Isso, obrigada, Denise. E vai ser também divulgado, né, no nosso site, para que vocês tenham informações e possam fazer esses cursos livres. De todo modo, o que a gente orienta a todos os estudantes? Qualquer curso, nesse momento, que vocês fizerem, pode ser em qualquer plataforma, de qualquer universidade, e que tenha uma certificação, vocês têm a possibilidade de validarem como atividades complementares posteriormente, tá? Então, aproveitem esse tempo também para poder buscar essas formações complementares aí. Obrigado, Lúcia. Bom, a gente já está chegando às 8h40, acho que a gente já pode começar a ir para as considerações finais, né? Essa live a gente gravou ela inteira, vai disponibilizar nas redes sociais do Centro Acadêmico, para quem não assistiu agora poder assistir depois. E a gente recebeu muitas dúvidas mesmo, e de todos os lados possíveis. A gente tentou responder as mais gerais, as que englobavam mais coisa, e as que mais perguntaram, né? Tive muitas dúvidas repetidas. Então, por favor, quem quiser dar suas considerações finais, sinta-se à vontade. Felipe, Oi, gente, posso falar um pouquinho? Pode, Horácio. Não, que eu fiquei quieto na maioria da parte, porque essa parte mais acadêmica, eu particularmente não estou tão familiarizado assim, estou aprendendo também, aprendi durante os anos de convívio aí, mas particularidades, especificidades, eu realmente confesso que não sei todas. O que eu gostaria, eventualmente, de salientar aí para os alunos, que apesar da pandemia ter causado todo esse transtorno, e também trouxe alguma coisa de interessante. Eu não sei se é consenso de docentes e de centros, mas ele salientou uma coisa importante que está acontecendo, né? Que nós vivemos numa sociedade e interagimos com todo mundo, né? E, na verdade, a necessidade, então, de se preocupar com todo mundo.
A questão, por exemplo, que está afetando tanto pobres quanto ricos, é um negócio que talvez não tenha sido percebido pela classe mais privilegiada. Mas veja, hoje em dia, isso está afetando tanto pobre quanto rico. Então, a questão da inclusão dos menos favorecidos é uma questão que tem que ficar à tona e tem que ser o aprendizado que se faz nesse momento. Né? Você tem que ser inclusivo, por quê? Porque você depende deles, sua família depende deles. Eles interagem com você e essa pandemia não escolhe ninguém. Então, ela trouxe o problema das diferenças sociais, diferenças de inclusão, e que isso está afetando a todos. Então, a necessidade de se preocupar com o próximo, preocupar com essas pessoas que não estão incluídas, ela tem que ficar como lição, eu acho que para o futuro. Vocês são o futuro da sociedade do Brasil e espero que levem esse aprendizado para frente, porque o que a gente vê na elite hoje em dia, né? Os mais favorecidos parece que não se importam, eles estão preocupados com ele, eles só veem o seu próprio bem-estar, eles não veem que eles, aparentemente, muitos ainda não viram que depende dos demais, ele não, sozinho ele vai sucumbir. Então, a questão da inclusão, então, no caso, que é um desafio que eu novamente ponho para vocês, é como você vai atrair, no caso da universidade, como que você vai fazer a inclusão dos menos favorecidos, aqueles com dificuldade. Eu acho que tem que ter alguma ideia nova, né? Porque nós estamos uma discussão há um longo tempo, inclusive nesses 2 meses, inclusive para tentar uma solução interessante, razoável para a universidade. Como é que eu trago os alunos menos favorecidos, não deixá-los para trás? E eu, por exemplo, eu não sei ideias, mas eu, por exemplo, assim, poderia sugerir, acho que as novas ideias, né? Eu acho que tem que vir com o aprendizado, eu não sei, vocês são jovens, vocês são dessa tecnologia digital, muito mais familiarizados do que eu. Eu, por exemplo, achei, deve ser celular, né? Celular deve ser quase todo mundo tem, 90%, talvez não seja 100%, mas acho que uma grande parte, 99%, tem celular. Como é que eu trago, então, esse pessoal que tem celular? Tem um problema de custos, dificuldades. Hoje em dia, muita gente perdeu renda. Eu falei, então, o que seria razoável buscar, por exemplo, junto aos órgãos governamentais, algum que trouxesse a inclusão da parte de ensino? Eu, particularmente, falava, é igual você ter um celular. Eu me lembrei do celular que você tem acesso gratuito se for emergência. Por que o estudo não pode ser algo gratuito também no celular? Se você for acessar uma plataforma de estudo, aulas, por exemplo, uma coisa, se fosse gratuito no celular, será que os órgãos governamentais não poderiam ter essa proposta de para o ensino ser gratuito também? É uma coisa que tem que se pensar, propor novas ideias, alguma coisa que seja inclusivo. É só esse recado que eu queria dar para vocês por hoje. Bom, obrigado, Horácio. Acho que foi uma fala bem interessante, bem legal. Falou bastante sobre... É bem isso mesmo, um desafio bem grande hoje em dia, a inclusão, e a gente tem que pensar muito sobre isso mesmo. A Regiane queria falar alguma coisa também? Tá mutada, Regiane, tá mutada. Eu acabei escrevendo no chat que quem não se sentiu contemplado em alguma questão, porque não foi falada, coloquei o e-mail da direção, pode encaminhar a dúvida por e-mail que a gente vai tentar responder aí para que ninguém fique com dúvida, que eu acho que a informação, ela traz tranquilidade para o processo. Eu acho que agora a gente já tem mais certezas do que dúvidas que a gente tinha lá naquele começo, né? Como tudo era muito novo, muito desconhecido. Eu acho que todos estamos preocupados com as mesmas questões e buscando solução. Então, é um momento que a gente tem que se unir, e eu tenho certeza que a gente vai
transpor esse período e a gente vai sair com um aprendizado tanto acadêmico como pessoal e social desse enfrentamento aí, que não é só uma questão de saúde, né? Obrigado pelo convite, a direção se coloca novamente à disposição, a gente mesmo, não chegaram muitas questões, mas sempre que chega a gente tenta aí atender e responder todos que tenham dúvidas. A gente está numa parceria, né? Não é alunos de um lado, docentes do outro, a gente está tentando aí um caminho para que todos possam progredir dentro das condições melhores possíveis durante esse período. Obrigado, boa noite, se cuidem, e se quiserem a gente pode marcar uma próxima, e sempre que tiver informações novas, se isso vier a acontecer, a gente pode marcar uma outra para esclarecimento, porque eu acho que quanto mais esclarecido, a gente, inclusive, consegue julgar e também contribuir sumiu a palavra aqui, consegue contribuir de forma mais efetiva. Obrigado. Quero finalizar também aqui, primeiro agradecendo ao Centro Acadêmico, né? Acho que é uma oportunidade única que a gente não deve deixar que seja única, né? Mas foi no momento que a gente tem mais informações também. A gente já recebeu essa planilha de perguntas do Centro Acadêmico, nós vamos ver o que ficou de lacuna, coisas para responder, vamos disponibilizar com o apoio da DAI, né, no site, por isso que eu volto a convidar todo mundo para acessar o site da DAI. Quero agradecer imensamente os estudantes que estão nos ouvindo lá, assistindo na live. Vocês são a razão de ser da nossa profissão, né, é o sentido de ser da nossa formação, então é um momento assim, muito comovente, até pessoal, né, eu que também fiquei afastada há mais tempo por conta de saúde, já por causa disso, poder ter esse contato, mesmo que virtual. Eu quero chamar a atenção de vocês também, para que fiquem atentos a todos os informes, agradecer muito os colegas, professores que estão aqui, coordenadores de curso, DAI, NAI, a direção, né, vocês saibam que a gente até está brigando menos, né, de tão foco que a gente está em poder minimizar esses impactos para vocês, isso é o mais necessário, manter a vida, né, valorizar esse espaço de convívio, de conhecimento, num período de negação da ciência, que a gente vai reverter e vai superar também. Acho que a pandemia veio para mostrar como que não dá para negar a ciência, então vamos aproveitar isso, né? Eu vou pedir também a cada um estudante, aos calouros, né, que se sintam, vocês são pertencentes, vocês são Unifesp, vocês, né, podem nos acionar, devem ir às plataformas, buscar os cursos livres, conversar com os estudantes, entrar em contato com os e-mails, com os docentes também. A gente está em trabalho remoto, nós não estamos parados, não estamos de férias, não estamos ociosos, muito pelo contrário, né, a universidade está pujante, viva, né? Eu peço a todos também para emanar muita energia para o pessoal do Campo São Paulo, que está na linha de frente, dentro dos hospitais lá, convivendo com o Covid, né? Peço a vocês para ficarem em casa, seguirem todas as orientações. Quem tiver mais ansioso porque está querendo estudar e ainda está com essa indecisão, nós estamos com o calendário suspenso e não está fazendo optativa, busque outras plataformas, está rolando um monte de coisa na internet, o que for certificado a gente vai validar. Quem não está conseguindo estudar, não se pressione, durma, né? Faça nada, vai assistir Netflix, videogame, mas não estrague a sua saúde mental diante dessa situação. Se permita, né, vivenciar da forma como você é nesse período, acione o NAI, enfim, nós estamos todos aqui, a gente está junto, está pensando em vocês o tempo inteiro, tá? E vamos continuar nessa defesa da universidade pública, desse espaço que a gente viu tanto que ele é valioso para a sociedade e para nós mesmos, quanto indivíduos, quanto profissionais, tá?
Eu agradeço muito, então, essa oportunidade, espero que a gente tenha outras, e as respostas que não ficaram, né, não foram dadas, a gente vai transcrever também lá no site, no espaço, no site da Unifesp São José, na DAI. Obrigada a todos os colegas que estão aqui também. Mais alguém que queira dar algum recado? Coordenação, DAI? Não sei se o Nai está aí ainda também. Acho que é isso, então. Então, obrigado, pessoal, aí pela atenção. Todas as informações que a gente tiver tirado daqui, a gente vai disponibilizar depois. O centro acadêmico continua aberto, né? Os formulários de dúvidas vão continuar abertos por um tempo ainda, para quem tiver alguma dúvida, a gente vai encaminhar para os órgãos de cima, né? Câmara, direção, todo mundo a gente vai encaminhar, coordenação. A gente está trabalhando em pegar o máximo de informação possível, mas a gente não estava muito comunicativo também, porque a gente não estava recebendo tanta informação, estava complicado. A gente vai estar trabalhando bastante em cima disso, e tá todo mundo junto nessa, ninguém vai sair dessa daqui sozinho. Então, qualquer coisa, pode vir conversar com a gente do centro acadêmico, a gente está 100% aberto para vocês. Tá? Obrigadão e boa noite para vocês aí. Boa noite, pessoal. Lavem as mãos. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau. Tchau, até mais, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Fique com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau. A gente demora até para ir embora da reunião, ó. Então, né?